Salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, para iniciar as nossas aulas sobre a discussão sobre a estrutura atômica, vou iniciar essa aula então, né, falando dos primórdios até Rutherford, tá? Essa aula, como é que as aulas, como que eu costumo fazer? Eu costumo falar um pouco sobre a história, né? Eu vou mencionando um pouco sobre o contexto histórico, em que época, qual pessoa, eu falo um pouco da pessoa envolvida, a pessoa do cientista ou da cientista envolvida nesse estudo, para depois eu desenvolver o raciocínio sobre a teoria atômica, né? Então, essa aula de hoje eu vou dividir da seguinte forma, né? Esse é o sumário da aula. Vamos falar então um pouco sobre os atomistas na Grécia, quem que eram os atomistas, porque o nome era atomistas. Brevemente sobre as leis ponderais, uma visão geral dos modelos atômicos, entrar no modelo de Dalton e, em seguida, os experimentos com os raios catódicos e o modelo corpuscular de J. Thomson para o elétron. Em seguida, o experimento de Millikan e a relação carga-massa do elétron, e o experimento de espalhamento de partículas alfa e o modelo de Rutherford e as suas falhas. A gente vai chegar até aqui. Bom, primeiramente, lá cerca de 400 anos antes de Cristo, os filósofos gregos já especulavam sobre a constituição da matéria, do que era feita a matéria. Então eles refletiam bastante, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Que a filosofia ela surgiu, né? Há muitos anos antes de Cristo, né? Lá tanto no, enfim, na Grécia Antiga, né, vamos dizer assim, não sou especialista, obviamente, em filosofia, mas a filosofia ela surge como uma forma de interpretar alguns questionamentos para entender o mundo, para entender a humanidade, enfim, e a física surge a partir da filosofia, né, com o intuito de compreender alguns aspectos da natureza, né, alguns fenômenos, para entender alguns fenômenos, os antigos filósofos já se faziam algumas perguntas. A partir dessas perguntas, foi surgindo alguns ramos o que ainda não existia a ciência, vamos dizer assim, né? Uma ciência estruturada como hoje nós temos, né? Com metodologias, com uma série de características próprias da ciência, e dali surge a física, né? Mas enfim. Então, um dos questionamentos que eles pensavam é: e se a gente fosse reduzindo a matéria, reduzindo, possivelmente a gente chegaria, então, uma hipótese que eles lançaram já naquela época dos antigos filósofos, é que se você fosse particionando cada vez mais, você ia chegar num momento, num ponto aonde não haveria mais como partir, como dividir. Então, a palavra utilizada para isso era átomo, né? Então ia chegar, você ia dividindo a matéria até chegar a um ponto onde ela não era mais divisível, onde você não teria mais como dividir em outras partes, né? Então o termo para isso era átomo, onde A significa a negação, né? Não, tomo parte, né? Então daí surgem os atomistas, que eram um grupo de filósofos que acreditava que chegaria um ponto onde a matéria seria indivisível. Então, eles eram os antigos atomistas. Dali já, cerca de 400 anos antes de Cristo, já se tinha uma certa noção de que poderia existir uma partícula fundamental, né? Bom, claro que não fica um vácuo, né, até chegar ali no século XVIII, né, quando vem, por exemplo, Lavoisier e tal, não fica um vácuo. Na realidade, tem uma história que não se conta, né, onde o que envolve religião também, né, que conceber a existência do átomo caía por terra alguns dogmas da igreja, então houve muita confusão, muitas brigas, inclusive prisões, inquisição, enfim. E alguns questionamentos, né, de físicos como Galileu Galilei, né, sobre a Terra não ser o centro do universo, né, não, e sequer seria o centro do universo, nem sequer do sistema solar, né,
Então, é, o Galileu Galilei foi preso. Não houve muita confusão, né, nos conceitos da física até chegar aos dias mais próximos dos atuais, né? E muito também por questões religiosas, né, onde alguns questionamentos é, acabariam por derrubar alguns dogmas religiosos, né, da Igreja Católica que era bastante poderosa nessa época, né? Então, o que acontece ali? Aí a gente, claro, vai dar um salto, não vou, nem tenho tanto conhecimento para falar sobre essa história, mas só para vocês saberem que existe, né, e que não fica um vazio lá e ninguém nunca mais falou de átomo, né? Se falou, mas teve todas essas questões, né? Mas a gente dá um salto, vai lá para 1760 aproximadamente, né? Onde a gente chega na lei das conservações das massas, né? O que que é a lei da conservação? Né? Se conserva, então nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? E aí essa a primeira vez que tem conhecimento do entendimento da lei da conservação das massas foi um trabalho publicado em 1760 em um ensaio escrito por Mikhail Lomonosov, né? No entanto, a obra dele não repercutiu muito na Europa Ocidental, portanto, não repercutiu no restante do mundo, né? E essa repercussão coube ao francês Antoine Lavoisier. O Antoine Lavoisier, que ele era cobrador de impostos, né, da coroa francesa, né? E ele teve um papel de tornar mundialmente conhecido o que hoje a gente chama de Lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas, né, onde diz, né, Lavoisier já dizia, né, mas ele não trouxe uma novidade. Claro que assim, o mérito dele, né, também dele e da esposa dele, que era bem jovem, né, acredito que tinha entre 13 e 15 anos, né, e que ajudava ele no laboratório dele. É, ele fez experimentos muito controlados, né, de combustão, e ele fez isso em cima de uma balança, e ele percebeu que entre o antes e o depois de uma transformação química, a massa não variava, né? Então ele tem um sistema ali fechado, onde tudo que acontece ali dentro, e ele mediu a massa durante todo o experimento e a massa não se alterou. Por isso que você comprova a lei da conservação das massas, tá? Bom, como vocês devem lembrar, né, antes ali na época de 1760, né, era antes da Revolução Francesa, o, o Lavoisier ele era cobrador de impostos da coroa francesa e talvez vocês se lembrem da história da Revolução Francesa que um monte de gente foi guilhotinada, né, inclusive ah, os imperadores, né, o imperador eu não lembro se era imperador, enfim, esqueci agora, mas era o Luís XIV, eu não lembro, Luís XVI, e a esposa dele foram guilhotinados, e o Lavoisier também foi um dos que foi guilhotinado. Enfim, ele era cobrador de impostos da coroa francesa, né? E, e aí o Louis Proust também, né, nessa mesma época, ele fez um estudo e ele chegou na conclusão das leis da lei das proporções definidas, né, que diz que determinada substância composta é formada por substâncias mais simples unidas sempre na mesma proporção. Por exemplo, a água, né? Então ele acreditava já aqui nessa questão das proporções definidas, né? Então que a água, que seria uma substância composta que seria formada por uma substância simples naquelas proporções, né, de 2 para um, alguma coisa assim que ele já conseguiu predizer ali nos experimentos que ele fez, tá? Aqui é uma foto que eu tirei da época que eu morei na Dinamarca, eu pude visitar ali em Paris o laboratório Metro, se eu não me engano, que era o nome, Metro, e aí eles montaram, né, com o que sobrou dos equipamentos do laboratório de Lavoisier, e aí eu visitei, tirei essa foto, eu sempre trago aqui para mostrar também, ó, tá ali algumas coisas do laboratório de Lavoisier, tá ali, e quem porventura tiver a oportunidade de ir para Paris, pode visitar esse museu aí, tá lá, eu acredito que deve estar lá ainda os equipamentos, né, que o Lavoisier utilizava, tá? A gente vai fazer uma viagem nessa parte da evolução da teoria atômica, a gente vai passar por Dalton, depois a gente vai passar por Thomson, Rutherford, que é onde a gente vai hoje, né? Até onde a gente vai hoje. E depois a gente vai discutir sobre o modelo de Niels Bohr até chegar no modelo de Schrödinger dos orbitais. Bom, então aqui
uma panorâmica histórica, né? Lá em 1743, o trabalho desenvolvido por Lavoisier, da Lei da Conservação das Massas, a Lei das Proporções Definidas em 1799, né, de Proust, e lá na Inglaterra, o John Dalton, que fazia uma série de observações a respeito do clima, a respeito de experimentos com gases, enfim, né? E aí o John Dalton, a partir dos experimentos, dos estudos que ele estava desenvolvendo, ele propôs um modelo, o modelo que a gente conhece como o modelo da bola de bilhar. Ele acreditava, assim como os atomistas, né, os antigos filósofos atomistas, ele também retomou um pouco desse entendimento, né, de que a, a, o átomo seria uma esfera, né? Seria perfeitamente esférico e seria indestrutível, né? Então você tem o átomo primeiro seria a unidade fundamental da matéria, tá certo? Esse seria a primeira afirmação não, um entendimento do modelo do Dalton, que seria o átomo a unidade fundamental da matéria, que hoje a gente sabe que não é, né? E nem o elétron, nem os prótons, nem os nêutrons, que vocês sabem já, né? Eles também não são as unidades fundamentais da matéria, né? O elétron, sim, que seria uma partícula fundamental, uma espécie de partícula fundamental no modelo padrão da física, mas você tem os quarks, os leptons, né? Tem todas essas partículas, né? Que são as partículas fundamentais da formação da matéria, né? Então, primeiro, os átomos seriam indivisíveis e indestrutíveis. Os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos e propriedades, né? Isso aí ele acertou na segunda. Na primeira ele errou, né? Que seriam indivisíveis e indestrutíveis. E as transformações químicas são mudanças nas combinações e arranjos de átomos. Isso também foi uma afirmação, foi uma observação, uma conclusão extremamente avançada, né? A primeira ele errou, mas as duas, a segunda e a terceira, ele acertou. E compostos químicos são formados de átomos de dois ou mais elementos químicos. Essa afirmação dele também está coerente, né, com a realidade. Beleza? E daí nós temos aqui o estudo do Michael Faraday, em 1833, né, onde a carga elétrica é proporcional à massa e à quantidade de substância, né, no caso em mol. Tá? Aqui uma afirmação que o Michael Faraday fez, que o Michael Faraday ele era um fantástico experimentalista, né? Então ele tinha um livro de anotações muito detalhista, assim, com uma riqueza de detalhes, né? E muito cuidadoso, muito cauteloso nas suas escritas, né? Então isso é uma característica, né? De ser um, muito criterioso, um experimentalista muito criterioso. Isso é o Michael Faraday, né? E ele fez um experimento ali da eletrólise da água, né? Onde você tem a formação de uma quantidade de oxigênio e o dobro, né? Um volume de oxigênio, quando você promove a eletrólise da água, né? Uma produção de uma quantidade de gás oxigênio e o dobro da quantidade de gás hidrogênio. Isso está coerente com a lei das proporções definidas de Louis Proust, tá? Então as coisas estão se encaixando aos poucos, né? Então um pesquisador chega a uma conclusão que outros pesquisadores fazem experimentos diferentes que mostram que aquele pensamento estava coerente, né? E vão desenvolvendo a ciência a partir daí, né? Bom, vamos mostrar aqui o estudo dos raios catódicos. O que que é esses raios catódicos? O J.J. Thomson estava fazendo experimentos sobre a condutividade elétrica de gases rarefeitos numa ampola de Crookes. Ele estudou diferentes gases, né? E ele fez algumas observações fazendo. O objetivo dele era estudar a condutividade desses gases, né? Mas aí acabou que ele descobriu outras coisas, né? Então, aqui, o que é a ampola de Crookes? Você confina nessa ampola, que é uma ampola de vidro, né? Como se fosse, sabe, aquela lâmpada incandescente que se utilizava muito, agora se utiliza mais ou LED ou aquela fluorescente. Mas lembra daquela lâmpada? Era uma ampola de vidro fechada, né? Vedada, e com
uma saída de ar aqui, né? Você tem uma saída de ar, onde você vai fazer uma sucção, porque você vai aplicar um vácuo ali, né? Então aquele gás ali, ele vai estar extremamente rarefeito, de modo que quando você aplica uma diferença de potencial você tem um potencial, ah, você tem aqui um terminal e aqui você tem um outro terminal, né? Com diferentes cargas, né? Os elétrons que são gerados aqui, eles vão viajar até o outro extremo, né? Vão ser atraídos pelo outro extremo. Então você tem um um polo negativo e um polo positivo, e aí você tem os elétrons sendo produzidos aqui no polo positivo, no polo negativo e indo para o polo positivo, né? Então você tem um raio aqui, um feixe de elétrons, né? Enfim, e aí o que que acontece? Ele o JJ Thomson queria entender, ele queria dar uma explicação por que que esse fenômeno acontecia, né? E aí ele chamou isso aqui de raios catódicos. Ou melhor, ele não, já se chamava de raios catódicos, né? E deixa eu lembrar se isso aqui é um vídeo. Cadê? Não, aqui tem um experimento real feito, né, e filmado, tem os videozinhos, eu vou deixar, aqui tem um site, tá, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, para vocês acessarem depois. No site tem lá todos os vídeos dos experimentos com tubo de raios catódicos. E o que que acontece? Esse raio aqui, esse feixe de elétrons, ele sofre uma deflexão, né? Ou seja, um desvio, dependendo do que você aplica, né? Se você aplicar um campo elétrico, ele sofre uma deflexão. Se você aplicar um campo magnético, ele também sofre uma deflexão. E isso causou um pouco de confusão assim no JJ Thomson, porque ele queria explicar esse fenômeno, né? E para explicar esse fenômeno, então, e aí ele fez algumas observações aqui, né? Como, por exemplo, você tem aqui, então, o cátodo, né? Que é onde tem carga negativa, e onde são gerados os elétrons, e aqui é o ânodo, né? Onde os elétrons vão partir, e aí esse feixe de elétrons, então, ele percebeu que ele viajava em linha reta, né? Primeiro que os raios catódicos, né? Chama raios catódicos porque eles são produzidos a partir do cátodo. Eles viajam em linha reta, né? Então, como a luz viaja em linha reta, né? Ele percebeu quando ele coloca um aparato, né? Ele colocou como se fosse um catavento aqui, ó, e ele percebeu que esse catavento ele girava quando o feixe de elétrons batia aqui, né? Então, ele concluiu a partir desse experimento que os raios catódicos possuem massa. Então, viajam em linha reta, possuem massa e eles perceberam que ele possui carga negativa. Os raios catódicos possuem carga negativa. Por quê? Porque quando ele coloca um campo elétrico, os raios catódicos eles migram, eles sofrem um desvio na direção do polo positivo desse campo elétrico aqui, né? Então, se colocou uma placa metálica, né, ligado a dois terminais, né, elétricos, então aqui com o terminal negativo e o terminal positivo, os raios catódicos desviam para o terminal positivo. Portanto, eles têm carga negativa, tá? E eles também observou que sofre uma influência do campo magnético, né? E aí é o seguinte, tem esse videozinho aqui, né, que ele não é um vídeo aqui, é só uma figura, mas eu vou deixar o link desse videozinho aqui para vocês acessarem, tá? Acessem, isso aqui é bem legal, ele vai mostrar essas características que eu falei para você ali da discussão do JJ Thomson, assim como ele mostra como é que o JJ Thomson chegou à conclusão de que esse esse tubo de raios catódicos, ou melhor, que os raios catódicos têm carga positiva, né? Então, olha aqui, ó. Aqui ele vai aplicar um campo elétrico e vocês vão ver, ó. Deixa eu ver, acho que eu fiz ao contrário. Esse aqui é um campo magnético, ó. Acho que aqui é o. Aqui que você tem uma diferença de. Eu só inverti, tá? Isso aqui é o campo. O ímã, ele aproxima o ímã, tá? E aqui é uma carga elétrica, tá? Então ele percebeu que sofre uma deflexão. E aí o que que acontece? Ele calcula
o ângulo dessa deflexão, ou seja, o ângulo desse desvio que o feixe de elétrons aqui sofre, né? Primeiro que nessa época ele nem chamava de elétrons, né? Era raios catódicos. Então, os raios catódicos sofrem, o termo elétron surgiu bem depois, né? Uns anos depois, 10, 15 anos depois. E o que acontece? Ele calcula o ângulo do desvio, tá? E a partir do ângulo, ele relaciona, ele faz lá uma equação matemática, onde ele correlaciona né, a força com a carga, né? A carga do elétron que ele não sabia, né? Então, vezes o campo elétrico e a força também. Então, isso aqui são expressões que já se conhecia, né? Essas aqui são expressões matemáticas que já se conhecia nessa época, né? Da força relacionada com o campo elétrico e a força relacionada com o, o campo magnético, tá? Então ele correlaciona essas duas equações aqui e ele consegue deduzir qual que é a relação entre carga e massa, tá? Então ele não determinou nem a carga nem a massa, mas ele determinou a razão carga-massa, tá certo? Tem um valor, carga-massa é isso aqui, tá? Ele determinou essa razão, certo? E ele fez um estudo, né? Ele observou que esse comportamento independe da natureza do gás. Qualquer gás que ele utilizasse, esse comportamento iria acontecer, tá? E aí a razão, né? A carga do elétron dividido pela massa do elétron é esta daqui, beleza? Então, este foi um trabalho, né, que foi publicado ali, e daí o JJ Thomson publicou esse livro, né, o Corpuscular Theory of Matter, desculpa meu inglês aí macarrônico, tá? Então ele publicou esse trabalho aqui, aonde ele informa nesse trabalho aqui sobre a característica corpuscular, é a teoria da matéria, né? Então, teoria corpuscular, ele chamava o elétron de partícula, tá? Lembrem disso, porque nas próximas aulas eu vou mostrar que acontece com essa afirmação. Então, ele afirma que o elétron é uma partícula. Existe uma partícula e tem carga negativa e que é um corpo, né? Que é corpuscular, tem massa, né? E é uma partícula, né? Então, os raios catódicos seriam fragmentos atômicos com carga negativa. Aqui ele já quebra aquela teoria de que o átomo é indivisível. Então, o átomo é divisível e ele conseguiu detectar um pedaço do átomo, né? E aí ele propõe um modelo, né, dizendo que o átomo seria como se fosse um pudim de passas ou um cookie, né? E aí o que acontece? O elétron, então, seria como se fosse um pudim, né? E por que ele usou pudim de passas? Onde a massa do pudim seria com uma carga positiva, então você teria uma massa, e aí dentro desse pudim, nessa mistura ali dentro, estariam os elétrons como se fosse o pudim mesmo, né? Uma sopa ali, sei lá. E ele diz o pudim porque tem uma massa mais mole e os elétrons poderiam ser arrancados com facilidade para serem transferidos, né, e viajarem, né, os elétrons, né? Então seria uma esfera difusa com carga positiva, responsável pela maior parte da massa do átomo, e partículas com carga negativa fracamente ligadas a ela. Então era esse o modelo dele. Ele não utilizou em momento nenhum, nesse trabalho dele, o termo pudim de passas. O termo pudim de passas foi um artifício didático que foi utilizado lá no início para explicar o entendimento que o J.J. Thomson teve do átomo, tá? Então ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1906, tá? Por causa desse estudo que ele desenvolveu, desse trabalho que ele publicou. Alguns anos mais tarde, né, lá em 1911, o Robert Millikan, ele fez um experimento que era o seguinte: ele uma, ele borrifou óleo, né, em uma câmara, daqui uma câmara escura, né, aonde você tem raio-x, que havia se descoberto os raios-x nessa época, né, por Röntgen, que acho que é um alemão chamado Röntgen. E o raio-x ele é um gás ionizante, tá? Então ele ionizava a gota de óleo. E o que que acontece? Dentro dessa câmara aqui, ó, você tem uma placa
em cima, com um orifício no meio, e uma placa embaixo. Então a placa com o orifício em cima é carregada positivamente e a placa de baixo carregada negativamente. Quando você incide um raio-x que você ioniza esses, essa, as, né, as moléculas ali na gota de óleo e você aplica uma diferença de potencial, o que que acontece? Você consegue, aplicando a diferença de potencial elétrico, você consegue fazer com que a gotícula de óleo paire no ar, entendeu? Então ele olhava por aqui, por esse buraquinho, por essa lente aqui, né? Ele conseguia monitorar e ele controlava a diferença de potencial, a diferença aqui, né, de potencial, que conseguisse fazer a gotícula parar no ar, né? Isso foi um experimento extremamente interessante. E o que acontece? Assim, ele conseguiu, a partir da relação carga-massa, né, da razão carga-massa do elétron que o Thomson chegou, ele conseguiu chegar ao valor exato, ou muito próximo, né, muito próximo da carga e da massa. Ele conseguiu saber qual que era a carga ou a massa, né? Ele conseguiu saber qual que era a carga que fazia com que aquela gotícula parasse no ar. Então, com isso, ele conseguiu chegar na massa do elétron, tá? Então, isso foi muito interessante esse experimento do Millikan, porque ele pegou, resolveu um problema que o Thomson não tinha conseguido resolver. Assim, ele chegou na massa e na carga do elétron, né? Porque ele tinha só a razão, né? Entre esses dois valores, tá? Ok, então, aqui eu vou conectar. Agora vamos para outro experimento, né? De uma pessoa, né? Que é o Ernest Rutherford. O Ernest Rutherford, ele era um neozelandês, né? Morava lá na região da capital, né? Se eu não me engano é Nelson, a capital da Nova Zelândia. E ele tava fazendo ali fez a faculdade dele e tal, né? Tudo naquela região ali da Nova Zelândia. E ele aplicou para fazer o doutorado dele com o professor J. J. Thomson. Então ele trabalhou no laboratório do J. J. Thomson, enfim, né, fez todo o doutorado dele, defendeu o doutorado e foi atuar como professor pesquisador lá na Inglaterra também, né? Então o Rutherford se tornou professor e, e aí né, nessa época que então ele estava desenvolvendo um estudo que que fazia meio que um contraponto ao estudo que publicado pelo J. J. Thomson, que propôs o modelo do pudim de passas, né? Então o Rutherford, o que é que ele fez? Ele fez outros experimentos, né? Ele estava estudando, o que que ele estava estudando? Ele estava estudando partículas alfa, beta e gama, tá? Ele estava estudando essas radiações aqui, porque alguns anos antes, né, a Marie Curie já havia descoberto, junto com o Pierre Curie, o rádio, né? Eles descobriram o rádio. E, e depois ela descobriu lá o outro elemento que se chamava polônio, em homenagem à terra dela, que era a Polônia. Ela era de Varsóvia. E desenvolveu esse estudo lá na França, lá em Paris, né? E ela casou com um francês que era o Pierre Curie, né? E o estudo deles foi fantástico, assim, enfim. E aí então o estudo da radiação estava no auge, assim, né? E quem estudou a radiação quem também estava estudando a radiação, a radioatividade, foi o Rutherford, né? E ele estava estudando o quê? O espalhamento de partículas alfa com diferentes aparatos, né? Um deles era uma folha de ouro, enfim. Então ele estava estudando lá Rutherford, junto com seus doutorandos, né, Ernest Marsden e, e o Geiger, né? O Geiger, ele desenvolveu um aparato para contar partículas alfa, tá? Hoje conhecido até hoje, o nome do aparato, do equipamento, chama contador de Geiger. Então, o Geiger, que era extremamente talentoso também, né? Também o Rutherford também era muito ótimo experimentalista, né? Eu falei ali do enfim, esqueci do nome do que eu tinha falado, né?
Ele era um excelente experimentalista e também tinha essa muito feeling em laboratório, né, junto com o Marsden e o Geiger, que eram seus estudantes, seus doutorandos, né? Ele ele desenvolveu esse contador de Geiger e aí ele montou um aparato, né, para contar partículas alfa, né, nesse experimento de espalhamento, e ele utilizou então essas partículas alfa. O que que eram as partículas alfa? Eles têm a partícula alfa é como se fosse o núcleo de hélio, tem dois prótons e dois nêutrons, tá? Hoje a gente sabe, mas na época eles não sabiam, até porque não se sabia da existência de sequer do núcleo, não se sabia ainda, né? Por enquanto o modelo do átomo era o pudim de passas, né? E aí o que acontece? Esses três, né, fazendo os seus experimentos, eles montaram lá um aparato, e aí o que que eles observaram? Eles colocaram ali então uma folha de ouro, e eles incidiram sobre essa folha de ouro as partículas alfa, né, provenientes de um átomo de rádio ou polônio, não lembro qual que era o átomo da onde saía essa radiação, né? Então, ele incidia um feixe de partículas alfa nessa folha de ouro, e aí eles colocaram o contador de Geiger em diferentes pontos aqui, né? Ou melhor, antes eles não tinham ainda o contador de Geiger, né? O Geiger desenvolveu depois. Mas eles olharam uma placa fluorescente e eles ficavam olhando com uma lente, olhando incansavelmente durante semanas, né? Para observar o que que acontecia, né? O contador de Geiger veio depois, né? E aí eles observavam cintilações. Imediatamente atrás do aparato, eles observavam uma luz muito mais forte, né? Que era na linha reta da direção do aparato, do feixe de partículas alfa. Então ele observava ali. Só que quando ele colocava o aparato, né, de fluorescente em outros pontos, ele ele observava eventualmente uma cintilação, né, um brilho assim, né? E aí eles acharam estranho, porque se o modelo do Thomson tivesse certo, a radiação, né, as partículas alfa que eram positivas, que eram o núcleo do hélio, né, tinham carga positiva, elas iriam passar direto simplesmente, né? Ou eventualmente poderia ter um ou outro desvio, mas muito pouco. Mas eles observaram o seguinte, que ele não só desviava, como também algumas, muito poucas, né, desviavam na direção oposta do feixe de partículas alfa. E isso fez o Rutherford e o Geiger e o Marsden ficaram extremamente atônitos assim, né? E o Rutherford, ele fala uma frase, né? Tem nas biografias, né? Numa das biografias que eu li, que fala dele, né? O Rutherford teria dito uma frase assim: foi a coisa mais fantástica, alguma coisa assim, né? Uma coisa mais impressionante da minha vida, né? A coisa mais impressionante, alguma coisa assim que ele fala, né? Da minha vida. Ele falou assim: é como se você segurasse um guardanapo, né? Atirasse uma bola de canhão no guardanapo e a bola de canhão voltasse, entendeu? Batesse no guardanapo e voltasse. Então foi isso, essa mais ou menos a analogia que ele fez, né? De tão absurda que era. E com isso, né, aí eles desenvolveram o contador de Geiger e eles conseguiram quantificar que cerca de 20 mil, de cada 20 mil partículas alfa que atravessavam, uma voltava, uma desviava na direção contrária, né, ou voltava assim, né, não atravessava, né. Então eles conseguiam contar mais ou menos, e com isso eles perceberam que então, sendo assim, você tem o átomo sendo um grande espaço vazio, né? Então, para que esse fenômeno acontecesse desse jeito, então o átomo deveria ser um grande espaço vazio e você teria que ter, e para que ele voltasse, você teria que ter uma, um núcleo com carga positiva e aonde toda a massa do átomo estaria concentrada, né? Então, o experimento do Rutherford, Marsden e Geiger, eles fizeram chegar à conclusão de que você teria que ter um núcleo positivo, né? Olha aqui, ó, essa figura. Se o modelo do Thomson tivesse
correto? Você poderia ter, no máximo, algumas deflexões leves, mas você tinha umas deflexões grandes, né? Então, olha só isso aqui, né? Então, quase todas as partículas passavam e eventualmente sofriam um pequeno desvio, mas uma em cada 20 mil sofria um desvio de quase 90 graus, né? Então, maior do que 90 graus na realidade, né? Maior do que 90 graus de desvio. E algumas poucas voltavam na direção da trajetória inicial, ou seja, ela batia e voltava, né? Eles colocaram o contador de Geiger atrás do aparato, né? Cadê? O que mais aqui? Então Rutherford ficou impressionado com o resultado e disse: foi como disparar uma bala de canhão sobre um lenço de papel e ela voltasse para você, né? Eu vou deixar esse link aqui, ó, porque tem esta simulação aqui mostrando, né, as partículas alfa indo em direção à folha de ouro, onde você tem o núcleo aqui, ó, e as partículas alfa sofrem um desvio, né? Algumas sofrem um desvio muito grande, tá vendo aqui, ó? E outras sofrem um desvio até de 90 graus, né? Ou melhor, quase 180 graus, né? Então elas batem e voltam na mesma direção, na trajetória oposta da que elas estavam indo, né? Bom, então com isso, o, o modelo atômico de Rutherford, a primeira coisa, que é o modelo nuclear, né? Então, primeiro, é, ele diz que você tem um núcleo denso e positivamente carregado, né? E que os elétrons estariam então distribuídos em um grande volume que seria a eletrosfera. Para vocês terem uma ideia dessa proporção ali de 20 mil para um, é como se você pegasse uma bola de futebol e colocasse no centro do Maracanã. A bola de futebol é o centro do átomo, é o núcleo do átomo, tá? E lá nas arquibancadas você teriam umas, sei lá, umas bolinhas bem pequenininhas, tá? Umas esferinhas pequenininhas que estariam nas arquibancadas, que eram os elétrons. Para vocês terem uma ideia da proporção, né? A bola de futebol no centro do campo é o tamanho do núcleo e é o que concentra toda a massa do átomo, tá? E os elétrons teriam uma massa desprezível e estariam lá nas arquibancadas do Maracanã, beleza? E para o átomo de elemento, ou melhor, o átomo de elemento é ótimo, né? Para o elemento mais simples, que é o hidrogênio, você teria um próton e um elétron, tá? Aonde a massa do próton seria cerca de 1.836 vezes a massa do elétron. A massa do próton seria quase 2.000 vezes a massa do elétron. Portanto, a massa do elétron é desprezível, tá? Existe, ela tem massa, o elétron tem massa, mas a massa é muito menor do que a massa do próton, beleza? E o raio atômico seria em torno de 24 mil vezes o raio do núcleo. Tá? E aí o Rutherford também ganhou o prêmio Nobel, né? Por causa desse trabalho aí de espalhamento de partículas alfa, né? Aí algumas contribuições para esses estudos, né? Que foi o William Crookes, que desenvolveu o tubo de raios catódicos, o Röntgen, que descobriu os raios-x, o Becquerel, né? Que descobriu a primeira evidência da radioatividade, que em seguida a Marie Curie e o Pierre Curie desenvolveram um estudo, isolaram e identificaram o elemento rádio, né? E depois a Marie Curie o polônio, né? Porque o Pierre Curie faleceu, né? E enfim, ele morreu atropelado por uma carruagem, né? E ela ficou viúva. E aí ela ganhou o prêmio Nobel sozinha depois, né? E o primeiro prêmio Nobel foi compartilhado dos dois. O segundo prêmio Nobel foi, foi dela, né? Um prêmio Nobel que foi dos dois foi de física e o segundo prêmio Nobel que foi da Marie Curie foi em química. O Goldstein, ele desenvolveu os raios canais, tá? Os raios canais, que era proposta é a carga oposta ao dos raios catódicos. E aí ele, né, ele também junto com o Rutherford foi responsável pela descoberta dos prótons. E o James Chadwick, em 1932, descobriu o nêutron, tá? Se vocês quiserem saber como é que ele fez ali, pesquisem aí no Google, tá? Como é que ele fez para descobrir o nêutron, tá? Bom, só que aí, o que que acontece, né? Sobre a estabilidade do átomo, a gente tem algumas possibilidades aí. Os elétrons, eles
têm uma atração coulombica, né? Se eles estiverem em repouso, se eles tiverem o elétron parado na eletrosfera em repouso, ele teria uma atração coulombica e ele cairia simplesmente no núcleo, tá? Porque o núcleo é positivo e o elétron é negativo. Então você tem uma atração de cargas opostas, então você teria o colapso do átomo, né, a partir do modelo que o Rutherford propôs, né? Se os elétrons em movimento acelerado, eles vão de acordo com as equações de Maxwell, né? Então você tem a perda de energia na forma de radiação emitida, tá? Aonde a, a energia emitida vai ser igual ao raio da órbita. Então o que acontece aqui, ó? Ah, você vai tendo o seguinte, ó, o elétron em movimento acelerado, né? Você tem a aceleração centrípeta aqui. O que vai acontecer com ele? Ele vai tendo um movimento em espiral e ele colapsa, ele cai no núcleo. Então isso aqui é o colapso do átomo de Rutherford. Isso aqui foi uma falha que o modelo do Rutherford, que o Rutherford não conseguiu resolver no seu modelo, tá? Então, isso aqui ficou sendo um problema que a gente vai discutir na próxima aula, tá certo? E a gente fica por enquanto por aqui, tá? E aí na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que nós vamos resolver esse problema aí, como que nós vamos utilizar. E só um detalhe, né? Observe essas curvas aqui, ó. O que acontece aqui, conforme o elétron vai indo em direção ao núcleo, ele estaria liberando essa energia, tá certo? Em forma de radiação eletromagnética, de modo que, se o átomo fosse como o Rutherford propôs, então todos os átomos estariam emitindo um arco-íris e entrariam em colapso e a matéria não seria viável. Por isso que o modelo do Rutherford falha. E aí depois vem o Niels Bohr que vai resolver essa questão, tá? E aí eu vou explicar como é que ele resolve. Tá? Então, por enquanto, a gente fica por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.